Bem-vindos ao nosso canal YouTube, com Falando Nisso de hoje. E a pergunta muito simpática de Cairo Gomes. Um analista ou uma analista bonita ou bonito pode atrapalhar a análise? A pergunta é boa. A pergunta é boa porque ela dá ensejo ao seguinte. Todos os preconceitos, eles... Se a gente não consegue tratá-los em tempo, eles atrapalham a análise, particularmente o começo da análise. Infelizmente, a gente tem relatos, a gente escuta coisas como liguei para tal pessoa e daí quando eu cheguei lá era uma pessoa negra, ou era uma pessoa homossexual, ou era uma pessoa que me pareceu assim inconveniente, ou era, preconceito positivo, uma pessoa muito bonita, ou era uma pessoa muito atraente. Quer dizer, esse primeiro impacto imaginário, ele está determinado pelo quê? Pelas nossas fantasias. Ele está determinado por aquilo que justamente a gente não consegue lidar muito bem, e então, diante desse estranho, a gente tem uma tendência a recuar, a recusar, a resistir, para falar o termo técnico. Então, um analista muito bonito, ou uma analista muito bonita, e a gente conhece esses casos também, eventualmente podem ensejar um sentimento de rebaixamento, um sentimento de excessivo respeito ou de admiração, ou aquilo que alguns dizem assim, não, eu tenho medo de me apaixonar, eu tenho medo de gostar de mais, e isso vai atrapalhar o tratamento, porque vai tornar a transferência erotizada, eventualmente muito intensa, e que em si mesma não é um problema, mas constitui um risco que a gente sabe, se uma circunstância como essa, né, uma neurose de transferência muito aguda, envolvendo elementos eróticos, amorosos, eventualmente um apaixonamento, são aquelas situações que, se são atravessadas, né, ou seja, se são elaboradas como retomadas, expectativas recalcadas, como algo que ao mesmo tempo um motivo que acelera o tratamento, mas que impede o tratamento, porque a gente quer ser amado em vez de falar sobre a nossa vida e de retomar as nossas questões. E quando isso pode ser ultrapassado, a gente tem aquele sentimento de que essa análise vai até o fim, né? De que isso constitui um patrimônio imenso para a cura, né? No obstante, também alguns artistas dizem, eu tenho medo de fazer análise porque de repente eu vou descobrir o que está por trás assim da minha função criativa, e daí eu vou deixar de ser um bom artista, eu vou deixar de criar. Por quê? Porque eu crio com o meu sofrimento, porque eu crio com as minhas mazelas, eu crio com os meus infernos, né? Bom, essa pergunta ela vai nessa linha, né? Um traço do analista, um traço que tem um certo apelo social, e nesse apelo social se antecipam coisas, né? Se antecipam coisas do nível da fantasia, se antecipam coisas do nível do preconceito, se antecipam coisas que às vezes não dá tempo de você trabalhar isso analiticamente, ou seja, de você incluir isso na transferência e de você fazer com que esse traço, com esse eventual problema, essa dificuldade, se torne um ganho para o tratamento. Especificamente quanto à função do belo, há uma parte do Seminário 7 de Jacques Lacan, onde ele diz o seguinte: o belo funciona, eventualmente, como uma defesa contra o desejo. Aquilo que é excepcionalmente belo, aquilo que é muito belo, faz com que a gente recue. E a gente às vezes usa a beleza para se afastar do outro, para introduzir uma admiração excessiva, para criar uma relação de contemplação que dificulta a intimidade necessária para que a gente se abra, para que a gente fale, para que a gente divide os nossos fantasmas. Portanto, fica aqui essa indicação, Seminário 7, a ética da psicanálise, e essa problemática tão interessante do traço idiosincrático de um analista, que pode ser a sua beleza ou a sua feiura, tanto faz. Para enviar comentários, críticas ao Falando Nisso, basta se inscrever no canal em algum lugar aqui embaixo. Já. Você acha que eu falo? Tá bom, incitado aqui pela produção,
eu fui interpelado para dizer se já me aconteceu uma coisa dessa natureza, né? E eu devo confessar que sim, de fato, às vezes um ou mais pacientes tem essa fascinação com a beleza, né? Com traços físicos, e ele não pode deixar de achar um pouco assim constrangedor do lado assim do analista. A gente está numa função, a gente não responde como a partir da nossa pessoa, mas é uma coisa que precisa ser trabalhada também do lado do analista para que ele não se deixe levar, né? E como verdadeiro louco, que é aquele que se acredita, né, normal ou não louco, o analista não deve se deixar levar pelas atribuições e pelos predicados que a pessoa deposita nele, né? E começar a achar que ele é o Brad Pitt, que ele é o Clark Gable, que ele é o... infelizmente ou felizmente, a psicanálise nesse sentido é uma lição de humildade em que a gente não deve se identificar com os traços que os outros, com seus óculos fantasmáticos, depositam na gente. É isso.